Michiu é um jogador solitário que acorda reencarnado em outro mundo. Ele se levanta e encontra uma espada poderosa ao lado dele. Ele percebe que está preso neste jogo e não pode sair, mas logo descobre que pode comprar uma escrava que pode ajudá-lo nas aventuras nesse mundo. E eles se aventuram juntos e o plot dessa história se desenvolve de várias maneiras diferentes, mano. Esse anime é muito doido, vai estar aí na tela o nome e também no primeiro comentário, beleza? E a história segue Michiu. Ele acorda e pega uma espada poderosa ao lado dele que está cheia de habilidades. Ele então encontra um anel que fortalece seu ataque e decide se aventurar. Ele encontra um grupo de bandidos e destrói todos eles e leva um deles como escravo para ser vendido na cidade mais próxima. Ele pega uma carona de carruagem e o senhor que está dirigindo diz para ele ter cuidado nesta área da cidade, pois há muitos bandidos e casas de safadeza, tá ligado? E isso chama a atenção de Michiu. Então eles entram em uma sala para negociar o preço do escravo que Michiu estava vendendo. O homem de roupa vermelha compra o escravo de Michiu e diz a ele que há um labirinto próximo que pode ajudar o Michiu a se tornar mais forte. O Michiu agradece o motorista e paga ele, mas o cara que comprou o seu escravo volta e diz que gostaria de falar com ele e pergunta se o Michiu, se ele é um aventureiro, e Michiu diz isso a ele que é. O mestre de escravos pergunta se ele estaria interessado em alguns escravos e diz que ele poderia vender escravos que se dediquem a fazer aquelas coisas, tá ligado? Uma empregada de cabelos alaranjados vem e serve chá pra eles e ele vê que o bagulho dela, né, aquele negócio grande, balança muito e o Michiu acha que ela é a mulher mais bonita que ele já viu e também tem o maior, né, bagulho grande do mundo, para não falar outra coisa aqui, né? O mestre pergunta se ele está satisfeito e o Michiu diz que o chá está gostoso. O mestre diz que ele estava falando sobre a mulher. Ele diz que ela é a sua escrava mais valiosa e que ele estaria disposto a vendê-la. Michiu pergunta a ele se os escravos já traíram seus mestres, né? E o mestre diz a eles que eles nunca os traem, porque eles serão vistos como bandidos e viverão uma vida miserável até serem mortos por alguém. Isso faz com que eles sigam seu mestre até a morte. E ele diz a ele que a garota que acabou de vê-lo é uma garota fera, então ela seria muito útil no labirinto. O mestre continua dizendo a Michiu que ela ser um lobo pode significar que ela nunca seria capaz de se reproduzir com um humano. O mestre então diz a ele que ela nunca tinha feito aquelas coisinhas antes, mas que ela está bem em fazer com seu mestre. O mestre pergunta o que Michiu acha de Roxane, e a empregada. Ele percebe que seria capaz de fazer qualquer coisa com ela. Então percebe que se não a comprar, outra pessoa poderá comprá-la dele. Ele pergunta quanto ela custa. E o mestre diz a ele que ela custaria 600 mil moedas, mas baixa o preço para 420 mil, porque tem apenas 50 moedas. O mestre sai e Michiu vê Roxane novamente e acha ela muito fofa. O mestre diz a ele que ele pode dar a ele 5 dias para reunir os fundos para comprá-la. Ele diz a Roxane que gostou dela e ela agradece. Michiu percebe que deve comprá-la. Michiu vai embora percebendo que não sabe como ganhar dinheiro, mas fará de tudo para comprar Roxane. Ele conta o dinheiro que ganhou com a venda do escravo e vê que ganhou mais de 300 mil moedas, mas ainda não vai ser o suficiente para comprá-la. Ele precisa de cerca de 70 mil moedas a mais e se lembra do mestre dizendo que ele precisaria matar monstros em um labirinto para ganhar dinheiro. Ele diz a ele que pode também ganhar dinheiro coletando recompensas, mas o mestre não recomenda porque os bandidos começariam a mirar nele e tentariam se livrar dele. Ele olha para sua espada e decide que tentará o método do labirinto primeiro, mas precisaremos encontrar uma maneira de selar a sua arma primeiro, porque os bandidos provavelmente viriam atrás de uma arma tão poderosa. Ele vai até a loja e identifica as armas lá e vê uma espada com slot de habilidade vazio. E ele se pergunta se o ferreiro percebe que uma dessas armas é especial, mas o ferreiro diz
que são todas iguais. Ele percebe que uma tem habilidade especial para informações que ninguém mais vê e compra a espada do ferreiro. Michiu se aproxima do labirinto e vê pessoas entrando em um portal. Ele entra atrás deles e vê que entrou em um labirinto. Ele caminha mais fundo e encontra uma árvore inimiga se aproximando dele, e ele se esquiva e corta, terminando com um golpe. Ele pega um pequeno galho com item colecionável e esconde. Ele vê outra árvore vindo em sua direção e ativa o tempo avassalador, e tudo começa a se mover lentamente ao seu redor. Ele percebe que está se movendo muito mais rápido que o inimigo e começa a pensar que não há sentido em nada disso e se pergunta por que ele está fazendo isso. Ele desvia do golpe e acaba com a árvore. Ele instantaneamente reconhece que perdeu a vontade de fazer qualquer coisa e percebe que sentiu isso quando estava usando o Dungeon Walker. Ele descobre que isso provavelmente aconteceu porque seu MP foi drenado quando ele ativou o opressor e qualquer outra habilidade, então isso o drenou e o fez se sentir deprimido. No entanto, ele recuperou seu MP devido à habilidade de sua espada, então ele se sentiu melhor e reconheceu que estava se sentindo mal. Ele vende os galhos das árvores que conseguiu e vê que só fez 300 moedas. Ele percebe que precisaria matar esses monstros por milhares de horas antes de poder comprar Roxane. No dia seguinte, ele entra na masmorra novamente e pensa que precisa encontrar uma forma diferente de lutar contra esses monstros. Ele se senta e pensa no que fazer e sente uma pedra atrás de si, movendo-se para trás. Ele percebe que entrou em uma sala secreta e pensa que encontrou um baú de tesouro. A pedra atrás dele começa a fechar e ele percebe que está preso, e ele vê as árvores ao seu redor e tenta matá-las. Uma delas o acerta e o derruba no chão, fazendo com que ele perceba que morrerá se continuar levando golpes assim. Ele tenta sair usando o Dungeon Walker, mas sua habilidade não ativa nessa sala, porque essa habilidade ele pode andar pela masmorra, mas nessa sala não funciona, e ele decide enfrentar seus medos e lutar contra os monstros. Ele ativa esmagadora e corta os monstros, matando 3 enquanto avança. Seu MP se esgota e um dos inimigos o joga contra a parede, e ele percebe que deve continuar usando o opressor para escapar dos golpes que se aproximam. Ele corre para frente e os golpeiam, indo para o canto para não ser esfaqueado pelas costas, e ele percebe que ser derrotado resultará em sua morte, então lutará até o fim para sobreviver. Ele mata todos eles e vai para casa. No caminho para casa, ele vê um bandido morto e as pessoas da cidade dizem a ele que os bandidos provavelmente estão indo atrás da pessoa que matou seu líder e vendeu o escravo. Eles dizem a ele que cortaram seu braço para obter a recompensa, e então ele percebe que está negligenciando as recompensas há muito tempo. Ele percebe que está arriscando sua vida de qualquer maneira, então ele pode muito bem seguir um método que o deixará mais perto de comprar Roxane. Ele decide que não tem outra opção a não ser caçar os bandidos. Nos dias seguintes, ele usa sua habilidade de identificar para tentar procurar um bandido, mas nenhum deles se parece com um bandido. Ele se lembra do homem dizendo para ele ficar longe das áreas inseguras da cidade, e ele entra em um beco para usar sua habilidade de teletransporte. Ele entra nas favelas e vê as pessoas passando fome. Nenhum deles é bandido, e ele percebe que os bandidos provavelmente não estariam à luz do dia, e ele sai por causa do cheiro horrível. Enquanto ele se levanta mais tarde naquele dia, ele percebe que não está mais ficando deprimido depois de usar o teletransporte, e isso é provável porque ele já subiu de nível. À noite, ele anda procurando os bandidos novamente e se depara com uma parte da cidade vermelha cheia de mulheres daquele jeito. Ele vê, né, alguns negocinhos aqui, outros negocinhos ali, né, os bagulho balançando pra lá e pra cá, e pensa em tentar algo com aquelas mulheres. No entanto, ele decide se manter fiel a si mesmo e decide se guardará para Roxane. Michiu então vê um homem e o identifica como um bandido, finalmente encontrando um deles. O homem sai e Michiu decide espioná-lo para encontrar seu líder. Ele vê um grupo de bandidos e finalmente encontra seu esconderijo. Ele usa sua habilidade de teletransporte para se aproximar ainda mais e escutar os bandidos. Ele vai para casa passar a noite sem saber o que fazer. Ele deita pensando em fazer, né, aquelas coisas com a Roxane
Roxane e morder o seu, né? Deixa pra lá. No dia seguinte, ele se aproxima dos bandidos e mostra a bandana de Hugo, que ganhou após matá-lo. Ele diz a eles que quer saber sobre o chefe deles. Ele diz a eles que quer saber mais sobre o chefe deles e vai dar a bandana em troca de uma moeda de ouro. O bandido manda ele entrar e percebe que ele tem uma espada. O bandido manda ele mostrar a bandana novamente, mas tenta atacá-lo. Enquanto está distraído, Michiu se esquiva e o ladrão saca sua espada para atacar ele. Michiu joga a bandana próximo ao fogo e o homem corre para salvá-la, mas Michiu aproveita isso como uma chance para acabar com seu inimigo. Ele entra vendo eles dormindo e se livra deles um por um. Ele pega as 3 mãos que tinha, mas percebe que acabou com a vida das pessoas. Ele luta com isso, percebendo que mesmo estando em um mundo diferente, esta é a sua realidade e ele está matando pessoas. Ele se consola pensando que essa era a única opção. Ele vai dormir sem saber como evitar os outros bandidos que virão até ele. No dia seguinte ele acorda se sentindo melhor e dá as cartas de recompensa para a guilda. Ele recebe sua recompensa e finalmente ganhou o suficiente para comprar Roxane. Ele vai até o mestre e lhe dá todo o seu dinheiro. Ele diz a ele que trará Roxane em breve e ele virá com ela mais tarde. Ele vê que ela parece triste e chateada e ela agradece com uma voz triste. Roxane diz a Michiu que deve se desculpar por uma coisa e isso deixa ele assustado, porque ele está preocupado que ela não o queria e tenha feito aquilo com outra pessoa. Ela diz a ele que ela não acreditava que ele viria buscá-la. Roxane diz a ele para perdoá-la porque ela não merecia ser comprada por ele por duvidar dele. Michiu percebe que ela é uma boa menina e diz a ela para não se preocupar com isso. Ela vai para o lado de seu novo mestre e eles estabelecem o contrato. Ele pede a ambos que tirem suas identidades e Michiu não acredita que finalmente estará com a garota que ele considera a mais bonita. Eles voltam para a pousada e o comerciante pergunta se ele quer um duplo. Michiu diz a ele que está tudo bem com ele. Ele entra e percebe que Roxane está nervosa e pensa que ela está um pouco assustada e vê as orelhas dela e pergunta se pode tocá-las. Ele agarra as orelhas dela e começa a brincar com elas. Ela pergunta se deve continuar chamando-o de mestre. Ele perde a cabeça e percebe que há apenas uma cama de solteira aqui. E ela diz a ele que foi ele que pediu isso. E ele diz a ela que levará ao labirinto com ele. Então ela decide ir comprar alguns equipamentos e roupas. Roxane começa a consertar a arma dele e diz a ele que usará seu pano velho para ajudar nos reparos. Ele vê seu trabalho árduo com aquelas coisas e percebe que sua cauda cresce de seu cox. Mais tarde à noite, ele pega água e pede a Roxane para lavar suas costas. Ela começa a lavar as costas dele, mas então ele deve lavá-la também. Ele vê que seus canhões gigantes ali, né, estão disparados. Ele diz a ela que gosta do cabelo dela e começa a lavá-la. Ele deseja poder ver os picos das montanhas dela e decide que se tornará melhor que os outros protagonistas de anime. Ele começa a pegar, né, os bagulho dela e lavá-la, chamando-a de saltitante, e acha que parece marshmallow, balões d'água, várias coisas. E ele então lava o rabo dela e pergunta se ele se mexe. Ela se inclina e começa a balançar o rabo na cara dele, e ele percebe que vai se divertir muito. Ele começa a lavar o cabelo dela e ela pergunta se também pode lavar o cabelo dele enquanto o seca. Ele percebe que precisa seguir em frente e fazer mais do que olhar fixamente para ela. Ela diz a ele que vai usar a roupa de empregada e fica confusa com o que o mestre de escravos lhe ensinou. Michiu diz a ela que não precisa e diz a ela para se sentar com ele. Então é o clímax da história. Ele beija ela e ela beija ele de volta. Ele percebe que está beijando uma linda garota, mas que deve ser mais gentil para não assustá-la. Ele diz a ela que quer que ela o beije todas as manhãs. A partir de agora, ele começa a beijá-la e eu mostraria isso pra vocês, mas o YouTube ia me banir, tá ligado? Então, deixa pra lá. Então eles vão dormir e Michiu acorda com um beijo dela. No dia seguinte, eles entram na masmorra e estão prontos para atacar mais monstros. Ela pergunta se ele
pegou cristais mágicos, mas ele não tem nenhum. E ela diz a ele que eles permitem que ele capture a energia mágica de monstros moribundos e possa vendê-los por muito dinheiro. Michiu percebe que ele está perdendo, mas ela tenta confortá-lo. Michiu mata o monstro com um golpe e isso impressiona Roxane. Ele diz a ela para não contar a ninguém sobre sua espada especial, e ele a vê caminhando e vê que ela está feliz. Eles coletam bastante coisas ali e ele a agradece por fazer um trabalho tão bom. Seu poder é impressionante e ela diz a ele que quando ela se juntou à festa, ninguém ouvia suas opiniões, então ela sempre sentava e assistia e ninguém a ouvia, mas ele a ouvia. E ele diz a ela para vir e se sentar ao lado dele. Ele diz a ela que ela não deve mais esperar que ele diga para ela se sentar ao lado dele, e ele diz a ela que fará o possível para não pular em cima dela, e ela diz que não se importa se ele fizer isso, e ele a abraça e pede para provar suas orelhas. Ele começa a brincar com elas e ela diz a ele que gosta da sensação, e ela pergunta se um dia ele vai voltar para sua terra natal, e ele se assusta e ele diz a ela que não faria isso e provavelmente não pode, e ele diz a ela que não iria acabar com sua festa com ela, e ela diz a ele que ele está preocupado em vendê-la quando Michiu não precisar mais dela, e ele diz a ela que nunca a deixaria, mas que precisarão adicionar mais membros ao seu grupo para garantir que estejam seguros, e ela diz a ele que é natural que ele faça isso, e ele considera isso uma forma de ela aceitar que ele tenha um harém, e eles vão vender cristais mágicos, e ela diz a ele que as pessoas costumam vendê-los quando ficam amarelos ou quando matam mais de 10.000 monstros, e ela diz a ele que alguns chegam até 1 milhão ou quando o cristal fica branco, e ele percebe que os cristais aumentam de cor toda vez que as mortes aumentam 10 vezes, e acha que isso será interessante, e eles matam mais monstros nas masmorras. Michiu percebe que tem uma habilidade que o ajuda a obter 32 vezes mais energia cristalina do que qualquer outra pessoa, e ele diz a Roxane para se manter em silêncio quanto a isso. Ele percebe que quer uma maneira de se curar, e ela diz a ele que para obter habilidades de cura ele precisa derrotar monstros com as próprias mãos, e ele diz a ela para guardar a espada e lutar com as mãos vazias, e acha que isso será difícil. Ele bloqueia os monstros de Roxane e os soca. Ele vê que Roxane tem uma agilidade incrível e poderes de luta, e ela é capaz de desviar de vários golpes com eficiência e acertar seus próprios socos enquanto continua a manter a posição. Ele dá o soco final no monstro, mas vê apenas Roxane com a habilidade. Ele mata uma árvore. Mais tarde, naquela noite, a relação deles começa a se desenvolver novamente. Ele a banha e ela diz a ele que é uma escrava e que ele não precisa fazer isso. À noite, eles decidem enfrentar o chefe do nível 1 e eles abrem os portões. Michiu e Roxane vão derrotar o vilão ou eles irão morrer? Comentem aí o que vocês acham, beleza? Então é isso, esse foi o recap da primeira parte desse anime, mano. Que anime doido, o cara foi pra outro mundo, comprou uma escrava 10/10 e tá fazendo muita coisa com ela, mas aguardem que vai ter muito mais, tá ligado? Então deixa muito like, se inscreve no canal e comentem pra parte 2. E te espero no próximo vídeo. Até a próxima, valeu, falou e tchau!